A gente encerrou agora uma casa através da incorporadora que nós tivemos algumas alterações durante o caminho que impactaram bastante o nosso cronograma, nosso prazo de entrega, tudo. E daqui por absorver algumas mudanças do cliente, mesmo cobrando por isso aí, acaba gerando algum retrabalho, alguma coisa que não aconteceria se tivesse mantido o nosso padrão de construção, o nosso memorial de execução. Então tudo isso impactou. Mas beleza. É, Ao menos eu tive uma margem de lucro maior do que eu teria se eu tivesse feito o gerenciamento, por exemplo, dessa construção. Então tá tudo certo, valeu a pena. Agora, é interessante que nesse período, e inclusive a gente está finalizando, não, a gente vai ainda levar mais alguns meses para finalizar essa obra ali. É interessante que esse ponto de muita interferência do cliente talvez seja um dos principais fatores que faz com que a construção ela se torne desafiadora, né? Porque na incorporação você não tem esse relacionamento com o cliente no tete a tete toda hora, toda hora, toda hora, né? Você tem isso talvez depois que o imóvel estiver pronto. O cliente, no caso, é você, né? Nessa incorporação. Então a casa nossa, lá no que a gente está finalizando agora, a Arezo, ela está sendo finalizada pelas nossas tomadas de decisões, mudanças nossas, algumas alterações ao longo do caminho, mas somos nós quem tomamos essa decisão. E geralmente são decisões técnicas, decisões racionais, decisões sem o emotivo junto, entendeu? Agora o cliente, poxa, ele viajou para algum lugar, olha que porcelanato lindo, vou fazer lá na minha casa. Olha que ele vai olhando coisa na internet e na segunda-feira ele tem novas ideias e vai alterando. E se o construtor ele não tiver bem estruturado esses retrabalhos, como que vai ser cobrado, esse atraso, essa mudança e tudo, ele vai absorver isso aí e não sai mais da obra. Tem essa questão da cobrança é muito, muito interessante. Passei por um caso em específico, estava fazendo a obra de um cliente, o condomínio ele é numa baixada, né? Tem o terreno, ele é lá embaixo, então pô, já estava lá no pé do morro lá do condomínio, toda a parte de água, de escoamento de água daquela quadra, vamos dizer assim, do condomínio, então corria praticamente tudo para aquele lote. E o arquiteto ainda teve a grande, genial ideia de ainda fazer a casa num nível mais baixo ainda, de afundar ainda a casa. Ao invés de elevar o nível dela, ele ainda afundou. Aconteceu que quando afundou, eu peguei a obra praticamente na metade, já estava toda a parte estrutural toda feita. Embaixo daquele lote, uma vertente. Então, qualquer buraco que a gente abria ali na parte externa para fazer drenagem e tudo mais, cara, é água para tudo que é lado. Já subia água. Eu falei, putz, a vida, beleza. Aí, fomos solucionar o problema, a gente resolveu fazer uma captação embaixo da casa, uma cisterna mesmo, né? E pegar essa água, capitalizar ela toda, centralizar ela numa central e jogar ela para a rede. Né? Porque como era uma vertente, ela tinha que correr, não podia ficar parada ali. Então a gente tinha que colocar essa água para correr na rede de volta. Beleza. Fizemos toda a estrutura, cara, tivemos que realmente cavar embaixo, sem máquina, nada, a peãozada foi lá e na pá mesmo, tatuzão, e foi cavando, montamos a estrutura de bloco, enfim, fizemos toda a estrutura e jogamos água para a rede. Até aí, ok. Só que lembrando que é uma obra para cliente. Então, beleza, show de bola, estava funcionando, mandamos a água embora. Aí o que acontece? Isso já foi um custo aí, né? Aí beleza. Montamos, aí um dia à noite, não lembro se era numa sexta-feira, num sábado, o cliente estava na obra lá, à noite, tranquilo. Chegou, tocou o telefone, era 11 e pouco da noite, e falando só, Matheus, eu não vou dar conta, cara. Não vou dar conta porque eu tô aqui no meu quarto agora, não tinha nada ainda na casa, tava colocando piso. Eu tô aqui no meu quarto e tem um puta de um barulho de bomba aqui. Né? A bomba fica trepidando aqui e não tem como é que eu vou dormir com esse barulho aqui? Aí eu falei, putz, olha aí. Beleza. Aí fomos, enfim, resolvemos o problema. Tivemos que trocar lá de lugar, fazer um trabalho de isolamento acústico desse barulho. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É que esse problema, esse prejuízo que a construtora teve na época, não foi calculado, dificilmente calculado durante a execução, porque aquela execução na pressão tá com problema, tem que resolver. Então você tem que apagar aquele incêndio. Então você não tem tempo de parar, calcular quanto que você vai cobrar do cliente e tudo mais. E tem um outro detalhe. Nesses casos assim, não tem como você chegar do cliente e falar assim, ó, o aditivo vai ser 20 mil. E por causa disso.
não tem o cliente, normalmente não aceita um aditivo desse, porque fala assim, tá, mas o problema não é meu. Vocês que não previram, vocês tinham que ter feito isso, tinha que ter feito a parte de análise, e já devia ser um custo previsto de vocês. Aí você vai falar assim, mas a casa está afundada, a casa não devia ser afundada assim. Quem afundou a casa foi o arquiteto. E normalmente, nesses casos, a construtora não tem como bater de frente com o arquiteto. Porque senão o arquiteto não entrega mais obra para a construtora. Então você bate de frente, você não tem pra onde sair. Quem tem que absorver? A construtora. Então a construtora vai lá e toma a cenoura atrás, entendeu? Sim. Aí acaba tendo esse prejuízo. Coisa que, se a pessoa já está na incorporação, já não tem isso, porque a tomada de decisão parte do incorporador. É uma liberdade que você não tem, né? Por Exato. exemplo, é um projeto do arquiteto linkado à vontade do cliente. Por que baixar mais a casa e assim por diante? Vontade do cliente que você não consegue ter essa liberdade para talvez executar esse projeto da maneira que você, incorporador, mas teria vontade, né? E talvez já prevê e se safar dessas situações, né? Sim. É uma situação bem pontual e bem crítica, assim, questão de financeira, assim, sabe?